Olá, meus amigos de Itacuruçá. Nós estamos nos encontrando uma vez por semana, a cada final de semana, para conversarmos sobre Apocalipse de João. E pensando em vocês, eu vou gravar um vídeo hoje sobre o que estava acontecendo na época do Apocalipse de João. Para compreender um livro como este aqui, que tem as suas dificuldades de linguagem, de estrutura, os símbolos parecem estranhos para nós, tem muita coisa difícil de compreender. Para compreender um livro como esse, é muito importante levantarmos os elementos históricos em volta. O contexto histórico nos ajuda a entender por que o autor fala algumas coisas, por que algumas coisas são mencionadas, algumas palavras, algumas ideias, alguns adversários, alguns aliados. Estes elementos que aparecem no livro podem ser iluminados pelo contexto histórico da época do Apocalipse de João. Então vou levantar alguns aspectos para vocês, e o primeiro aspecto é, pelo menos algumas das igrejas que receberam o Apocalipse estavam enfrentando dificuldade com as sinagogas da cidade. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, estas duas igrejas, pela leitura das cartas que são dirigidas a elas no Apocalipse de João, nós percebemos que elas tinham conflitos com as sinagogas locais. E esses conflitos poderiam ser bem dolorosos para os irmãos, para os membros das igrejas. Poderia representar ameaça dos magistrados locais, poderia representar ameaça da sociedade em torno dessas comunidades. Então, o conflito com as sinagogas poderia promover perseguição, desconforto social, conflitos dentro destas duas igrejas, em especial a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Coincidentemente, em termos de tamanho, talvez, as duas menores igrejas, né, em função do tamanho das cidades também, porque estas duas são as menores cidades das 7 mencionadas no Apocalipse. Então, o primeiro elemento é conflito com as sinagogas locais. Isso pode aparecer especialmente nessas duas cartas, onde sinagogas são mencionadas como vinculadas aí a Satanás. Um segundo elemento são os conflitos com a liderança da própria igreja. Você encontra nas demais igrejas, não nessas duas que eu mencionei agora há pouco, não, Esmirna e Filadélfia não, mas nas demais igrejas, você encontra a evidência de conflitos internos. A liderança não estava pensando a mesma coisa com relação a algumas questões. E que questão é essa? Pelo menos a principal dessas questões é a questão da interação da comunidade, da igreja com a sociedade circundante. A liderança estava em dúvida sobre como fazer isso. Alguns líderes entendiam que era possível se misturar com a sociedade, participar das mesmas atividades que os demais membros da cidade participavam, se envolver nas festividades da cidade. E alguns membros da igreja, alguns líderes dessas igrejas estavam dizendo que não era possível. Isso era uma aliança com a cidade e com Satanás, descrito no Apocalipse como aquele que está por trás da sociedade romana. Então, olhando para estas 7 cartas do Apocalipse, nós percebemos que, pelo menos em algumas delas, há conflitos. E estes conflitos aparecem no Apocalipse. Você encontra isso, por exemplo, na forma como o Apocalipse descreve a Jezabel da igreja de Tiatira. Um outro aspecto que aparece aqui, que o contexto nos ajuda a compreender o Apocalipse, é a questão da ruptura social. Nós estamos encontrando no Apocalipse algum tipo de crise com a sociedade. E esta crise com a sociedade pode ter a ver com a perspectiva de ruptura de alguns líderes, especialmente do João, o autor do Apocalipse. É difícil se afastar das atividades cívicas de uma cidade. Essas atividades cívicas, normalmente, tinham algum elemento religioso. É possível que alguma dessas atividades fosse em homenagem a alguma divindade romana ou divindade grega. Algum deus estava envolvido nessas atividades cívicas. E quando os membros das igrejas se recusavam a participar, a sociedade poderia imaginar que eles eram pessoas
que deveriam ser expulsas, deveriam ser presas, deveriam ser perseguidas e em alguns momentos deveriam ser mortas, né? Algumas dessas cidades entendiam que quando esses membros dessas comunidades se recusavam a participar das atividades cívicas, eles colocavam a cidade em risco, porque os deuses poderiam jogar pragas, poderiam trazer sobre a cidade uma fome, uma peste, uma seca, uma chuva em excesso, isso por causa da ausência de algumas pessoas nas atividades cívicas. Então, quando os membros dessas igrejas se recusavam a participar, eles poderiam, na perspectiva da sociedade circundante, né, eles poderiam colocar a cidade em risco e por isso eles eram perseguidos. Então, aqui um conflito com a sociedade em função da perspectiva de ruptura com a mesma sociedade. E, por fim, a questão do culto imperial, que é um elemento significativo, eu vou gastar algum tempo falando sobre ele em outro vídeo, porque o culto imperial era uma prática organizada por magistrados da Ásia. Esses magistrados promoviam o culto ao imperador, e este culto tinha tanto aspectos religiosos, porque envolvia sacrifícios, envolvia petições, envolvia orações, envolvia liturgias, mas também tinha um aspecto político, porque quando uma cidade promovia o culto ao imperador, ela estava, na verdade, caindo na graça do imperador. O imperador olhava aquela cidade com bons olhos e poderia beneficiá-la economicamente, socialmente, politicamente, né? Então, o culto imperial era um elemento que provocou muito conflito entre as igrejas deste período e posteriormente. As igrejas tendiam a não participar do culto imperial e, ao não participar, elas se envolviam diretamente com o magistrado local. O magistrado local poderia prender esses membros, promover a morte desses membros por causa da não participação no culto imperial. Então, sobre esses aspectos históricos que eu quero trazer para você aqui agora, eu peço a você para fazer para mim aquelas 3 coisas que nós já estamos acostumados: se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, compartilhar com algum amigo seu ou amiga que tenha os mesmos interesses nessas questões e, por fim, interaja comigo escrevendo aqui embaixo nos comentários uma dúvida, uma sugestão, uma questão para dialogarmos. Até uma próxima, se Deus quiser.